Olá, bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Nós estamos de volta com a nossa leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Quero pedir desculpa para vocês que minha cara está toda marcada, mas eu estou usando um produto, um protetor solar que está deixando a cara desse jeito mais marcada assim, olha, está parecendo um fantasma aqui assim. Mas vamos lá. Cada dia é uma novidade, nunca vi. Mas tudo bem, vamos lá, que é para o bem dessa questão de iluminação, de uso do computador. Inclusive, fica a dica aí para vocês, se vocês trabalham na frente do computador, o computador mancha também, viu? O rosto, não é só a luz do sol. E aí agora eu estou trabalhando aí para poder tirar essas manchas, para poder cuidar melhor aí do rosto, depois de todos esses anos trabalhando na frente do computador, sem cuidado nenhum, né? Mas é isso, queria só explicar isso para vocês, pedir desculpa aí pela cara, parecendo um fantasma mesmo. E vamos lá para a nossa leitura. Essa semana eu não consegui fazer a leitura na terça, eu ainda estou com algumas consultas, algumas questões para poder resolver, mas está tudo certo. E gratidão pela presença de vocês, gratidão por estarmos juntas aí nessa jornada de leitura, de aprendizado, de consciência. E vamos continuar, né, o nosso livro, O Poder do Subconsciente. Então, nós terminamos, no caso aqui, técnicas de perdão, né? Então, ele coloca aqui uma oração que nós vimos na segunda-feira, essa oração. Bom dia, bom dia, Margarete, bom dia, Andréia, bom dia, Clair, gratidão. Ana Maria, bom dia. É isso aí. Gratidão, queridas. E vamos agora para o teste decisivo do perdão. Garimpeiros e joalheiros usam o chamado teste do ácido para saber se um metal é ouro mesmo ou imitação. Há também um teste do ácido decisivo para verificar se o perdão é sincero. Imagine que eu lhe diga alguma coisa maravilhosa sobre alguém que o enganou, roubou, prejudicou de alguma maneira. Se você começar a chiar de raiva ao ouvir as boas notícias sobre tal pessoa, as raízes do ódio continuam em seu subconsciente, fazendo o diabo com você. Suponhamos que você fez um tratamento dentário muito doloroso no ano passado e que, neste momento, me conta como foi. Se eu lhe perguntar se está sentindo alguma dor agora, você me olhará surpresa e dirá, claro que não. Lembro-me da dor, mas não a sinto mais. Aí está. Se realmente perdoou alguém, pode lembrar-se do incidente, porém não sentirá mais o ferrão ou a dor que ele lhe provocou. Esse é o teste do ácido do perdão. Você tem que passar nele psicológica e espiritualmente. De outra maneira, está simplesmente enganando a si mesmo. Não está, de modo algum, praticando a verdadeira arte do perdão. Bom dia, Arlete, seja bem-vinda. Bom dia. Quem tudo compreende, tudo perdoa. Uma vez que compreenda a lei criadora da sua própria mente, você deixa de culpar pessoas e situações por tornar-lhe a vida difícil ou insatisfatória. Reconhece que seus próprios pensamentos e sentimentos é que lhe criam o destino. Além disso, sabe que fatores externos não causam nem condicionam sua vida e suas experiências. Pensar que outros podem prejudicar sua felicidade, que você é bola de futebol que todos chutam, de um destino cruel, que tem que se opor e lutar contra alguém para conseguir sobreviver, todas essas ideias revelarão a natureza destrutiva que lhes é inerente, logo que você compreender que pensamentos são coisas. Esse princípio, aliás, é claramente exposto na Bíblia.
Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Ajudas ao perdão. Bom dia, Nívia, seja bem-vinda. Nem Deus nem a vida escolhem pessoas. A vida não tem favoritos. A vida ou Deus apenas parece favorecê-lo quando você começa a se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Deus ou a vida jamais nos envia distúrbios, doenças, acidentes ou sofrimentos. Nós os provocamos com pensamentos negativos e destrutivos. Segundo dispõe a lei, quem semeia ventos, colhe tempestades. Bom dia, Roselaine. Eu queria voltar aqui só na parte 1, para contar para vocês uma experiência que eu tive, que faz o seguinte, olha, ele fala assim, ó, a vida ou Deus apenas favorece você ou quem quer que seja, inclusive a pessoa que te fez mal, quando essa pessoa ou quando você começa a se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Há alguns anos eu li um livro espírita, um livro psicografado, eu não vou lembrar o nome do livro, infelizmente, porque esse era um livro que eu devia ter guardado, que a história é a história de uma mulher que era apaixonada por um cara e ela sofre, ela começa a sofrer uma espécie de bullying, ela começa a ser perseguida por uma outra mulher que gostava do cara com quem ela estava. E essa perseguição se torna tão intensa e tão forte que essa pessoa acaba se matando, ela acaba se suicidando. Ela não dá conta da pressão. Ela tem um filho com esse cara e ela acaba matando o filho e se matando. E ela vai para o umbral, né, dentro dessa visão espírita, ela permanece presa ali num local sem luz, até que finalmente ela recebe a visita, ela consegue se abrir para receber uma espiritualidade, um espírito de luz que vai lá para resgatá-la daquele lugar. Quando ela sai do umbral, ela descobre que aquela pessoa que fez mal a ela, aquela pessoa que a perseguiu e que acabou ficando depois com um homem, que era o pai do filho dela, com quem ela era apaixonada, aquela pessoa nunca passou pelo umbral, nunca passou por outros sofrimentos, vamos colocar assim, porque em vida essa pessoa percebeu o que ela tinha feito de errado, percebeu as consequências dos atos dela e trabalhou o perdão dela mesma, pelo fato dela ter feito tudo aquilo. É claro que ela não imaginava que a outra se mataria, mas ela tomou consciência do peso daquilo. Então, ela trabalhou o auto-perdão, ela trabalhou justamente para se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Enquanto ela estava viva, ela não podia mais agir em relação diferente do que ela tinha feito. A outra pessoa tinha até já morrido, então ela não tinha nem como pedir perdão a essa pessoa, mas ela entrou num processo de auto-perdão. E nesse processo de auto-perdão, ela reconstruiu a vida dela, construiu uma nova realidade para a vida dela, e finalmente, quando ela teve o desencarne dela, ela não passou pelas provações que a outra que já tinha sofrido em vida passou depois da morte. Então, eu estou trazendo essa história para vocês. Depois eu vou até pesquisar o enredo na internet para ver se eu encontro esse livro novamente, porque isso aqui a vida não tem favoritos. Se aquela outra pessoa tivesse passado o resto da vida em culpa, sem se perdoar, sem buscar o auto-perdão, trazendo uma vibração baixa, com certeza ela arcaria com as consequências disso, espiritualmente, psicologicamente, como a outra acabou arcando pelas escolhas que ela fez devido ao sofrimento que ela permitiu que outra pessoa trouxesse para a vida dela. Então, essa história, ela me gerou um impacto enorme quando eu li. Eu fiquei muito impactada, muito. Estou contando aqui para vocês como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas não foi. Para mim, foi algo assim que me abriu realmente os olhos para essa percepção do entendimento assim do que significa você perdoar.
do que significa essa paz se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz, e essa história de que quando a gente fala de vingança, quando a gente fala que não perdoar é a gente ficar tomando um veneno que só faz mal para a gente mesmo, a gente fala essas coisas, mas no final é difícil na prática a gente falar assim, não, então tá, então eu vou desejar o bem para o outro, eu vou realmente perdoar, porque esse não perdão só está fazendo mal para mim mesmo. E esse livro trouxe algo muito na prática, né? Quer dizer, acontece que essa pessoa que sofreu em vida pelo outro, pela ação do outro, continuou sofrendo depois no desencarne e o outro não. Porque o outro conseguiu entrar nesse processo de perdão, conseguiu se alinhar com essa harmonia, saúde, alegria e paz em vida, para que ela pudesse trazer essa energia, essa vibração ainda em vida, apesar do que ela havia feito. Então, isso aqui, olha, nem Deus nem a vida escolhem pessoas, não existe nada que a gente tenha feito, que a gente não possa entrar num processo de auto-perdão, para a gente aumentar a nossa vibração, e não tem nada que o outro não tenha feito, que a gente também possa entrar num processo de auto-perdão no sentido de ter permitido o que o outro nos fez, e perdão do outro, para que a gente possa se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Não sei o que vocês acham disso aí, depois deixem a opinião de vocês aí nos comentários, para a gente poder trazer também a contribuição de vocês. Então, o conceito que você faz de Deus é a coisa mais importante de sua vida. Se realmente acredita em um Deus de amor, seu subconsciente responderá trazendo-lhe incontáveis bênçãos. Acredite em um Deus de amor. Nem a vida, nem Deus têm má vontade com você. A vida jamais o condena. A vida jamais o condena. Lembra da história que ele contou nesse livro, que uma pessoa não estava conseguindo se aguentar, não conseguia se perdoar porque achava que era responsável pela morte do irmão ou de uma outra pessoa, pelo que havia feito, tinha guardado o dinheiro e o irmão acabou morrendo, e ela não entregou o dinheiro para o irmão, então a culpa que ela carregava. Então, olha só, nem a vida nem Deus têm má vontade com você, e a vida jamais o condena. Mesmo ela entendendo que aquilo que ela fez foi errado, era importante que ela entrasse no processo de auto-perdão, porque essa condenação acontece internamente. Somos nós que nos condenamos e acabamos nos alinhando com essa energia da autocondenação. A vida cura o corte na sua mão. Perdoa-lhe se queima o dedo. Reduz o edema e restitui a inteireza e a perfeição à parte lesionada. Seu complexo de culpa é um conceito falso de Deus e da vida. Nenhum dos dois o julga ou castiga. Você faz isso consigo mesmo através de efeitos produzidos pelo subconsciente e que têm origem em crenças falsas, pensamentos negativos e autocondenação, que acha amor, compaixão e paz. Isso. Deus ou a vida não condena nem castiga. Deus ou a vida não condena nem castiga. As forças da natureza nada têm de más. Os efeitos de seu uso dependem de como você usa o poder que existe em você. Então, lembra lá, né? A mulher acabou se matando, matou o filho também, por algo que uma outra pessoa tinha feito, e no final essa outra pessoa trabalhou na sua vibração, trabalhou no seu equilíbrio, trabalhou no seu auto-perdão, se perdoou pelo que havia feito, seguiu com a vida dela, mantendo uma vibração alta, e provavelmente, eu não lembro desse detalhe, provavelmente, mas a oração dela deve ter ajudado a abrir os caminhos para que a pessoa que tinha cometido o suicídio se abrisse para os mensageiros de luz para ajudá-la, né? Então, Deus ou a vida não condena nem castiga. As forças da natureza nada tem de más. Então, os efeitos de seu uso dependem de como você usa o poder que existe em você. Você pode usar eletricidade para matar alguém ou iluminar a casa, usar água para afogar uma criança ou saciar-lhe a sede.
O bem e o mal têm origem no pensamento e na intenção na mente da pessoa. Deus ou a vida jamais pune. As pessoas se punem com falsos conceitos sobre Deus, vida e universo. Como o pensamento é criador, elas criam seu próprio sofrimento. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Se outra pessoa o critica e esses defeitos existem em você, rejubile-se, dê graças e aprecie os comentários. Você terá, assim, a oportunidade de corrigir os defeitos. Nenhuma crítica pode feri-lo quando você sabe que é senhor de seus pensamentos, reações e emoções. Esse fato lhe dá a oportunidade de rezar pelo próximo e abençoá-lo, e com isso abençoar-se também. Então, no caso daquela pessoa do livro que se matou, ela não conseguiu fazer oração pela pessoa que estava fazendo mal a ela. Ela não conseguiu manter uma boa vibração para quem estava fazendo mal a ela. Ela acabou aceitando no subconsciente dela aquilo que estava sendo dito sobre ela, e nessa aceitação ela cometeu algo, um ato horrível. Então, isso o que ele fala nenhuma crítica pode ferir você quando você sabe que você é senhor dos seus pensamentos, das suas relações e das suas emoções. Então, esse fato lhe dá a oportunidade de rezar pelo próximo e abençoá-lo, e com isso abençoar-se também. Quando ora por orientação e ação correta, aceite o que lhe for dado. Reconheça que é bom, muito bom o que recebeu. Dessa maneira, não terá razão para autopiedade, críticas ou ódio. Então, não fica rezando para que, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça. Porque na medida em que não acontece, a gente se sente culpado, a gente se sente pena da gente mesmo, a gente sente raiva do universo, a gente sente raiva de Deus. Ore por a orientação e a ação correta. Ore por orientação e ação correta. Ore para que você se sinta inspirado para seguir o melhor caminho que vai abrir você para as suas possibilidades. Então, dessa maneira, reconheça que é bom, muito bom, o que você tiver recebido, o que quer que venha de resultado. No momento em que eu faço oração para aquilo que é certo, que vem de resultado, eu agradeço. Então, a gente tira qualquer motivo para ter autopiedade, críticas ou ódio. Gratidão, Bibiana, gratidão, querida. Nada é em si bom ou mal. O pensamento é que lhe dá essa característica. Não há mal no desejo de alimento, sexo, riqueza ou verdadeira autoexpressão. Tudo depende da maneira como você usa essas ânsias, desejos e aspirações. Seu desejo de alimento pode ser atendido sem matar alguém por um pedaço de pão. Ressentimento, ódio, má vontade e hostilidade estão por trás de um número enorme de doenças. Perdoe a si mesmo e a todos, doando amor, vida e boa vontade a todos os que o magoaram. Continue a agir assim até que possa reencontrá-los em sua mente e saber que está em paz com eles. Perdoar é doar alguma coisa. Dê amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida, até que não exista mais nenhum ferrão em sua mente. Esse é o teste do ácido do perdão. Então, mande amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida para quem lhe causou o mal. Porque, como ele disse no livro anteriormente, não é porque você aceita o que te fizeram. Me fizeram um super mal e agora eu vou ficar mandando amor e paz e sabedoria e bênçãos para essa pessoa, depois eu ter me sentido tão mal com o que fizeram comigo. Em primeiro lugar, o que ele está falando aqui é que ninguém pode nos fazer mal. Caso alguém fale alguma coisa que não é verdadeiro sobre nós, a gente pode simplesmente desconsiderar o que essa pessoa está nos dizendo. Mas, vamos lá, a pessoa nos fez mal de alguma forma.
Quando nós doamos, a gente envia paz, amor, alegria, sabedoria e bênçãos da vida para essa pessoa, nós estamos nos alimentando disso. Nós nos preenchemos disso. Então, vem aquela pessoa que me fez mal, a gente sente aquele mal-estar com aquela pessoa, mas a gente começa, desejo que seja feliz, desejo sabedoria, desejo paz, desejo alegria, desejo bênçãos para a sua vida. A gente se preenche desses sentimentos, porque a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa mágoa é um veneno que a gente toma. Quando a gente fica desejando mal para o outro, o nosso subconsciente e o universo não entende que nós estamos desejando isso para outra pessoa e retorna isso para nós. Então, é um exercício diário, né? Não é um exercício fácil, mas é um exercício possível. Se alguém o magoou, mentiu sobre você, o caluniou e disse a seu respeito todo tipo de coisas más, seus pensamentos sobre essa pessoa são negativos? Se são, você não a perdoou. As raízes do ódio continuam em sua mente subconsciente, criando-lhe todos os tipos de problemas. A única maneira de fazer murchar essas raízes é regando-as com amor. Deseja a essa pessoa todas as bênçãos da vida. Esse é o significado de perdoar até 70 vezes 7. Perdoar o próximo é essencial, se quisermos paz mental e saúde radiante. Precisamos perdoar a todos os que um dia nos feriram, se quisermos saúde e felicidade perfeitas. Perdoe a si mesmo, harmonizando seus pensamentos com a lei e ordem divinas. Você não pode perdoar-se absolutamente até que tenha antes perdoado aos outros. Recusar o perdão a si mesmo é nada mais, nada menos que orgulho espiritual ou ignorância. Gente, essa leitura aqui eu fiz na segunda-feira. Por algum motivo, eu marquei ela de novo. Talvez seja porque a gente precisa escutá-la mais uma vez. É a única conclusão que eu tiro para essa marcação estar no mesmo ponto que a gente já fez de leitura antes. Então, vou entender isso. O subconsciente manda tudo certo, o universo manda tudo corretamente, e talvez aquela leitura que a gente fez anteriormente não tenha caído exatamente como tinha que cair aqui hoje para nós, né? Para vocês e para mim. Essa história que eu contei para vocês, eu não tinha contado antes, então eu trouxe ela para vocês de novidade e vou entender que está tudo certo. Então, vamos lá, capítulo 18. Como o subconsciente elimina bloqueios mentais. Só vi aqui o comentário da Renata. Estava agora há pouco fazendo exatamente isso. Pensei mal de uma pessoa que sempre insisto em reclamar dela. Aí parei e pensei, isso não está correto. Já iniciei as 4 frases abençoadas. Tudo sincronizado, tudo tão perfeito. Pois é isso aí. A gente vai repetindo as frases, a gente vai usando as ferramentas, a gente vai bebendo muita água azul solar e vai pedindo ao universo para nos auxiliar nesse processo de perdão. Isso eu lembro que eu falei também. A Louise Hay fala sobre perdoar. A gente não precisa saber como perdoar. A gente primeiro precisa saber que a gente quer perdoar, que a gente quer o perdão. A gente quer perdoar uma pessoa. A gente quer seguir o nosso caminho sem pensar mal dessa pessoa. Deixa eu ver se o livro dela está por aqui. Eu acho que não, acho que eu guardei. Então, esse é o processo. Eu ainda não sei. Ainda não sei regar esse amor todo nas minhas raízes. Mas eu quero perdoar. Eu quero me libertar desse sentimento. Eu quero ficar livre dessa emoção. Eu quero ficar livre desses pensamentos que estão me envenenando. Ok? Gratidão, Renata. Que bom. A Ana Maria falando. Com certeza, não ouvi antes. Foi bom, que bom. E que bom que você está aí ao vivo. E nós vamos continuar as nossas leituras ao vivo, segundas, terças e quintas, tá? Então, semana que vem a gente volta também esse horário. Então, vamos para o capítulo 18. Como o subconsciente elimina bloqueios mentais. Você pode cultivar na mente consciente a ideia de que é livre e tem paz de espírito, e deixar que ela siga para as profundezas de seu subconsciente. Então, essa é a ideia. Eu sou livre e tenho paz de espírito. Eu sou livre e tenho paz de espírito. Este Todo-Poderoso como eliminará o desejo.
Este, todo-poderoso como é, eliminará todo o desejo de seguir seu mau hábito. Nesse ponto, você chegará a uma nova afirmação de como a sua mente funciona. Descobrirá dentro de si os recursos infinitos necessários para sustentar sua afirmação e provar a verdade para si mesmo. O que podemos fazer quando enfrentamos uma situação difícil e não vemos uma solução clara para ela? A solução está no problema. Toda pergunta implica sua própria resposta. Eu já li isso aqui também, mas vamos lá. A inteligência infinita existente na mente subconsciente tudo sabe e tudo vê. Ela sabe a resposta e está revelando a você neste momento, mas você tem que escutá-la. Tem que seguir com total confiança as intuições que ela lhe dá. Uma vez que adote essa nova atitude mental de que a inteligência criadora existente em você está lhe trazendo uma boa solução, você encontra a resposta que espera. Pode confiar, essa atitude trará ordem, paz e sentido a todas as suas iniciativas. Pois é, se não tem solução, solucionado está. Vamos lá. Como eliminar ou formar um hábito? Todos nós somos criaturas de hábitos. O hábito é uma função da mente subconsciente. Aprendemos a nadar, pedalar, dançar, dirigir um carro, fazendo consciente e repetidamente tais coisas, até que elas abrem sulcos no subconsciente. Em seguida, a ação automática do hábito, a cargo do subconsciente, assume o comando, surgindo o estado, às vezes denominado de segunda natureza, isto é, a reação da mente subconsciente ao pensamento e a ação que constituem nossa primeira natureza. Eu até expliquei isso aqui um pouco na nossa última leitura, mas vamos lá. Está aqui para a gente ler de novo, vou entender que está tudo certo. Se criamos os hábitos, segue-se que temos liberdade de escolher os bons e os maus. Se repetimos um pensamento ou hábito negativos durante um longo período de tempo, colocamos-nos sob a compulsão de um hábito. A lei do subconsciente é a compulsão. Isso aqui, para mim, foi também muito impactante. Tudo que a gente faz sem pensar, tudo que a gente faz sem refletir a respeito, tudo que a gente faz sem nem pensar. Se eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, é uma compulsão. Eu nem penso a respeito disso. Vamos lá, como ele eliminou um mau hábito, que a gente estava aqui, a gente ia descobrir exatamente isso. Ao me procurar, Bob J. estava quase em desespero. Perdi o emprego, a esposa e a filha para a bebida. Disse, minha mulher não quer falar comigo nem ao telefone. Não deixa que eu veja minha filha, não sei o que fazer. Você tentou parar de beber? Perguntei. Claro que tentei, respondeu ele. Um bocado de vezes. E parei também durante algum tempo. Mas depois voltava aquela ânsia incontrolável e quando menos esperava, caía novamente no vício. É horrível. Vezes sem conta, esse infeliz havia passado por essas experiências. Deu-se conta de que seu vício havia se transformado em hábito e reconheceu que tinha que mudá-lo e substituí-lo por outro. O esforço contínuo para controlar a ânsia de beber, porém, tornava as coisas ainda piores. Os fracassos repetidos convenceram-no de que ele era um caso perdido e impotente para controlar a ânsia ou obsessão. A ideia de impotência funcionava como uma sugestão fortíssima no subconsciente e lhe agravava a fraqueza, transformando-lhe a vida em uma sucessão de fracassos. Então, ele começou a pensar o quanto ele estava impotente, o quanto que ele era incapaz, o quanto que ele não era capaz de fazer modificação na vida dele. E essa repetição ainda fortaleceu essa ideia na mente subconsciente dele. Ensinei-lhe a harmonizar as funções da mente consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, torna-se realidade a ideia ou o desejo implantado no subconsciente. A mente racional de Bob aceitou que se o velho caminho ou suco do hábito havia lhe criado problemas, ele poderia conscientemente abrir um novo caminho para se livrar do vício e adquirir sobriedade e paz de espírito. Convenceu-se também de que, embora o hábito destrutivo tivesse se tornado automático, ele o adquirira por uma ação consciente. Compreendeu que, se fora condicionado negativamente, poderia também sê-lo positivamente. Como resultado, não pensou mais que era impotente para vencer o vício.
Compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que seu próprio pensamento. Por conseguinte, essa não era a hora de fazer um grande esforço ou aplicar coerção mental a si mesmo. Então, não era a hora de fazer isso. Então, qual foi a solução? Poder da imagem mental. Bob iniciou a prática, então essa é a prática que ele ensinou para ele, que eu vou passar aqui agora para vocês, para poder a gente aprender como se libertar de hábitos ruins. Bob iniciou a prática de relaxar o corpo e entrar em um estado sonolento meditativo. Em seguida, pintou na mente o quadro do resultado desejado, sabendo que a mente subconsciente poderia concretizá-lo de maneira mais fácil possível. Imaginou a filha dando-lhe um abraço de boas-vindas e dizendo: "Oi, papai, que bom ver você novamente em casa." Todos os dias, sistematicamente, sentava-se e meditava dessa maneira. Quando a atenção divagava, formou o hábito de rever o quadro mental da filha, o sorriso e a cena do lar, tornando alegre pela voz da garota. Tudo isso lhe provocou um recondicionamento mental. Era um processo gradual. Ele persistiu, perseverou, sabendo que mais cedo ou mais tarde criaria um novo padrão de hábito no subconsciente. Eu lhe disse que poderia comparar a mente consciente a uma câmera fotográfica, servindo o subconsciente como filme sensível, no qual ele registrava e gravava a imagem. A explicação causou-lhe profunda impressão. Seu único objetivo passou a ser o de gravar firmemente a imagem na mente e ali mesmo revelá-la. Filmes são revelados no escuro. De igual maneira, fotos mentais são reveladas na câmara escura da mente subconsciente. Ok? Olha só, atenção concentrada. Bob compreendeu que a mente consciente funcionava como uma câmera e, portanto, não recorria a qualquer esforço. Não travava qualquer luta mental. Tranquilamente, ajustava os pensamentos e focalizava a atenção na cena diante de seus olhos mentais, até identificar-se gradualmente com ela. Deixou-se absorver por essa atmosfera, projetando com frequência o filme na mente. Não havia a menor dúvida de que ocorreria a cura. Quando sentia tentação de beber, mudava o foco da imaginação de farras de bebida para a sensação de estar em casa com a família. Teve sucesso porque esperou confiantemente viver o filme que revelava na mente. Hoje ele é abstêmio, está reintegrado na família e tem uma carreira bem-sucedida e felicidade radiante. Então, ele conseguiu resolver a questão dele, fazendo uso da imaginação, trazendo a imagem mental do que ele queria para ele. E aí, eu vou terminar essa nossa leitura de hoje, fechando com a seguinte observação. Essa leitura é muito interessante porque ela traz para nós a força, novamente, de definirmos o que nós queremos para a nossa vida. O que a gente quer. Trazer essa visão do que a gente quer, mesmo que seja para a solução de um problema, que seja para uma questão pessoal, não importa. Trazer essa visão do que a gente deseja é essencial para que a gente mantenha essa visão na nossa mente e essa visão possa ser impressa. A gente tira uma fotografia, a gente imprime essa fotografia na nossa mente subconsciente. Porque a mente subconsciente, conectada com a mente superconsciente, começa a encontrar os meios para aquilo se realizar na nossa vida. E quanto mais a gente pensa a respeito de algo, quanto mais a gente quer algo, quanto mais isso se torna forte para nós em nossas mentes, mais nós conseguimos ter força para fazer os sacrifícios necessários. Lembra quais são os sacrifícios necessários que nós vimos naquele livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa? O Homem é Aquilo que Ele Pensa é um livro que eu fiz a leitura, é um livro curto que vale a pena vocês lerem, vale a pena vocês acompanharem a leitura. E ele fala que sacrifício não é a gente abandonar a família, trabalhar
14 horas por dia, sei lá, perder tempo, não ter tempo de lazer, né? Não poder ter tempo de lazer, não poder cuidar de si mesmo. Sacrifício é nós sacrificarmos aquilo que nós estamos habituados a fazer, que não corresponde com aquilo que nós desejamos conquistar. É isso que a gente tem que sacrificar. É pegar aquele hábito ruim que nós temos e matar ele. Matá-lo como? Através do pensamento daquilo que nós desejamos para a nossa vida, daquilo que nós queremos trazer para a nossa vida e fazendo escolhas. Isso me serve para conquistar o que eu desejo? Isso é algo que vai me trazer a resposta do que eu quero? E quanto mais a gente repete, quanto mais a gente pensa nisso diariamente, melhor é o resultado para nós, né? Então, André pôs assim, repetir, até ser habitual e automático como dirigir, exatamente. Então, processamento, pensamento, ação, resultado. Então, a gente precisa trazer para a nossa mente o que a gente quer, tá? Então, eu vou fechar essa leitura de hoje. Eu repeti a leitura, a última leitura, mas trouxe um elementozinho a mais aí, né? Trouxe já 2 elementos a respeito aí, 2 conclusões que eu não tinha trazido na leitura anterior, mas eu vou entender o seguinte: não foi proposital, eu não me programei para fazer a leitura repetida, mas, como o universo é perfeito, vou entender que nós precisávamos ler novamente a questão do perdão lá, de novo. A gente precisava fazer essa leitura e essa leitura aqui também do Bob, novamente. E voltamos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, para mais uma leitura, para mais um estudo. Deixe os comentários de vocês aí, deixem as observações de vocês, e nós nos encontramos, então, na segunda-feira, às 11h30. Segunda-feira a gente tem também a meditação, às 8h30 da manhã, e a leitura a meditação às 9h da manhã, novo horário, 9 horas, e a leitura às 11h30. Mahalo de coração, muita gratidão pela presença de vocês, muitas bênçãos ao longo do dia, e até o nosso próximo encontro. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, ok? Se vocês gostaram dessa leitura, deixe um like aí de vocês. Mahalo de coração, aloha, até mais. Tchau, tchau. Gratidão, Eclaíra, Arlete, gratidão. Tchau, tchau. Gratidão, Renata.